Olá pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Simone e eu estou aqui, eu e a minha Bíblia, para compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus. E o texto ao qual nós vamos estar meditando hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 15, e a partir do verso 1, que vai nos dizer a respeito da videira e dos seus ramos. E o que me fez estar completando esta mensagem, na segunda-feira eu falei ali, numa breve reflexão, um pouquinho a respeito desse texto, mas o que me trouxe a completar esta mensagem foi um versículo que eu não falei na segunda, foi o versículo 7, que aonde o Senhor vai dizer assim, que se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, então pediremos o que quiser e nos será concedido. Mas que lugar é esse? Aonde eu e você devemos estar? Qual é essa posição espiritual aonde nós devemos nos encontrar para que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, então nos seja concedido? Porque eu sei que talvez você, assim como eu, tem situações aí que você tem orado, tem pedido a Deus, e Deus ainda não realizou. Então, como se portar de forma a qual as nossas orações, as nossas petições, os nossos desejos são realizados? É por isso que eu vim completar essa mensagem hoje e eu tenho certeza que ela vai edificar muito a minha e a sua vida. E vamos lá para o texto. Então, a epígrafe do texto vai nos dizer a videira e os seus ramos. E ele vai começar dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aqui, a gente vai lendo versículo por versículo para que assim possamos completar aí a mensagem de forma clara e entendermos aquilo que nós estamos lendo, e o horário também. Vai dizer que ele é a videira verdadeira. Mas antes disso, nós precisamos entender o contexto, Em qual momento Jesus ele vai trazer essa mensagem aos seus discípulos? Ele vai trazer essa mensagem aos seus discípulos ali quando ele está preparando os seus discípulos para a sua morte, provavelmente na última ceia. Ele vai trazer esse discurso para prepará-los, para a sua ausência física, para que eles venham agora continuar ali as suas vidas de uma forma próspera, de uma forma abençoada, mas sem a presença física do Mestre. E nós, nessa mensagem é para nós, que nós não tivemos esse privilégio de tê-lo ali fisicamente, tê-lo na nossa vida fisicamente, mas temos a sua presença espiritualmente sempre conosco. Então, é nesse contexto, é nesse momento, que Jesus vem e traz este ensino. E vamos ver, a preciosidade desse ensino. Ele vai começar dizendo que ele é a videira verdadeira. A videira ali era algo comum para os discípulos, Era algo ali que fazia parte do seu cotidiano. E Jesus sempre vai trazer as parábolas, falando de coisas que eram comuns para aquelas pessoas daquela época. E quando ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, isso já me chama a atenção. Porque alguém diria que algo é verdadeiro? Se ele falasse apenas que era a videira, nós já entenderíamos a mensagem. Mas quando ele nos diz que ele é a verdadeira, é nos chamando a atenção para que nós não venhamos ser enganados por falsas videiras. E o que seria essa falsa videira? É tudo aquilo que se apresenta como sendo de Deus e não o é. Mas aqui a gente vai, abre um leque, tem muitas coisas que estão sendo trazidas aí no mundo, se apresentando como sendo de Deus, se apresentando como se levasse também a Deus, e a gente sabe que não é. Mas talvez muitas dessas coisas bruscas e doidas, assim, que não nos enganaria. Se nós nos deparássemos com ela, facilmente nós reconheceríamos que não, isso não faz parte, isso não pode ser de Deus. Mas o Espírito Santo falava no meu coração, e coisas, E o que eu e você, talvez você assim como eu, estamos mais vulneráveis. E quando eu meditava, eu falava, Senhor, o que seria para mim hoje essa falsa videira? O Senhor, ele me trouxe a própria palavra de Deus. E você pode me dizer, mas como assim, Simone? Como assim a própria palavra de Deus? É quando nós não temos um entendimento
mais profundo da palavra de Deus. É quando eu e você nos apegamos a apenas versículos aí aleatórios e acreditamos que através, né, dessa fé em versículos, em alguma coisa aí superficial, nós também chegaremos a essa videira verdadeira. Como, por exemplo, o versículo a qual, né, eu citei aí no começo, que me fez eu vim até trazer aqui para vocês esse texto que me chamou a atenção. Quando Jesus fala que se nós permanecer nele e as palavras dele permanecerem em nós, então nós pediremos o que quisermos e nos será concedido. Alguém pode pegar esse versículo aleatório e crer nele e ter uma fé nele, não, porque Jesus falou que se eu permanecer nele, eu estou nele. E as palavras deles permanecerem em mim, então quer dizer que eu estou guardando aqui essa palavra, né? Eu posso pedir o que eu quiser e vai me ser concedido. E ela pode criar essa falsa fé, né? Essa falsa ilusão, e ela passar a viver de acordo com este versículo, mas, né, sem entender profundamente o que o contexto está ensinando, o que é tudo isso, o que Jesus está falando através desse versículo faz parte, né, ali de um contexto. E o que esse contexto Jesus está querendo nos dizer? Será que é só isso? Será que é só eu crer na palavra e permanecer na palavra aos meus olhos e tá tudo certo? Então eu vou pedir e eu vou receber. Mas por que eu tenho pedido muitas coisas e não tenho recebido? Entende? Então eu posso pegar versículos aleatórios, assim como muitas pessoas pegam lá, abre o Salmo 91 e crê lá. Não, é porque estou protegido. Será que você está mesmo? Será que você está crendo da forma certa? Será que você teve a revelação dessa palavra da forma certa? Ou será que você está tendo assim, uma crença superficial? Entende? Então o Senhor falava para mim, você precisa tomar cuidado com isso. Porque senão, se você não entender completamente, você vai ser iludido, você vai estar ligado a uma falsa videira, vai passar uma vida iludido, crendo em algo que não é a verdade, entende? Não é toda a verdade, isso é importante, não é toda a verdade. Porque, por exemplo, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pela própria palavra, o diabo levou até Jesus a própria palavra, porém, não toda ela. Entendeu? Ele leva para Jesus a palavra, uma parte da palavra e uma parte distorcida da palavra. Então, se eu e você entendermos a palavra pela metade, ou entendermos ali ela distorcida, nós poderemos cair em ciladas do diabo, poderemos estar ligados a uma falsa videira, a uma falsa fé. Entende? Por isso que Jesus ele vai rebater com a palavra, porque Jesus sabia que não era só aquilo que ele estava falando, era o que está escrito, né? Então nós precisamos estar aí preparados. É por isso que Jesus vai dizer, olha, né, eu sou a videira verdadeira, porque se ele não tivesse a necessidade, não existisse essas falsas videiras que eu e vocês estamos muitas das vezes vulneráveis, não tinha necessidade de Jesus falar isso. Mas quando ele fala, é trazendo um alerta para nós. É como se você fosse aí numa loja, né, de perfume, e ele falava, olha, esse perfume é de tal marca, mas esse é original, viu? Mas por quê? Porque ele sabe que existem os falsos, que se colocam como sendo verdadeiros também. Então, eu e você precisamos estar atentos a isso. E ele vai dizer, e o meu pai é o agricultor. Quando ele diz aqui, o meu pai é o agricultor, é o próprio Deus. E o que o Senhor está nos dizendo é que para nós pertencermos a essa lavoura de Deus, é necessário nós estarmos ligados a essa videira que é Jesus. Entende? Então é impossível alguém pertencer à lavoura de Deus sem estar ligados a essa videira que é Jesus. Não, mas eu tenho fé, eu creio, porque muitas pessoas creem em Deus e creem no Senhor Jesus, mas não conseguem entender a necessidade delas confessarem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador das suas vidas, para que elas possam então estar debaixo, né, desse cuidado desse agricultor que é o próprio Deus, pertencer a essa lavoura, pertencer a esse povo. E nós precisamos entender isso. Há essa necessidade, não há outro caminho para chegar até Deus que não seja através de Jesus Cristo, né? Ele pagou o grande preço por nós, para que eu e você pudéssemos ter esse acesso. Então não há, né, outro caminho a não ser ele. E aí ele vai dizer assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Ele quem? O próprio agricultor, o próprio Deus.
E aqui nós podemos chegar a um caso mais extremo desse corte. Pode ser a morte, pode ser uma exposição de quem? Daqueles que até se apresentam como sendo de Deus, mas que não produzem o fruto, né? O fruto digno, né? Digno de arrependimento, o fruto que mostram ali a sua transformação. Quais são o fruto? Bondade, longanimidade, lá em Gálatas 5, 17 em diante, vai dizer sobre os frutos, né? Bondade, longanimidade, amor, fé, mansidão, temperança, né? Então, tudo isso está ligado ao fruto que nós, como cristãos, precisamos produzir. Mas quando nós não produzimos, nós podemos ser cortados. Muitos estão ali na igreja, estão até nos altares, mas não produzem esse fruto, né? Estão ali escondidos atrás de uma Bíblia, né? Mas as suas práticas são repugnantes aos olhos de Deus. E muitas das vezes Deus chega e corta mesmo, ceifa a vida. E eu já ouvi testemunho de pessoas, né, que aconteceu isso com pessoas próximas a mim, que aconteceu isso com familiar, marido e tal. Então, assim, que Deus, ele vai e ele tira, ele realmente tira e avisa antes, eu vou tirar você porque você está fazendo isso e isso, né, coisas que não glorificam a Deus, muito pelo contrário, né, que até mesmo escandalizam o evangelho de Deus. Então, Deus, ele faz isso, ele corta mesmo, mas outras vezes Deus, ele só deixa a Bíblia invisível, né? A pessoa está se escondendo ali atrás da Bíblia, Deus vem, deixa a Bíblia invisível e deixa só ela e a prática repugnantes dela. Então, essas pessoas são expostas à vergonha, né? E são ali automaticamente desligadas da videira, né? Mas, ele vai dizer assim que todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E o corte e a poda é a mesma coisa. Então, quando eu olho para esse texto, né, eu falo, Senhor, mas parece que tanto que frutifica quanto aquele que não frutifica tem o mesmo, né, o mesmo tratamento. O Senhor falou para mim, não, porque um é cortado para um propósito, para se ser desligado da videira. O outro é para outro propósito, é para que esse seja, né, ainda mais frutífero, para que esse produza ainda mais. Então, né, aparentemente o tratamento é o mesmo, mas o resultado vai ser diferente. E quando, né, eu olhava para isso, eu falava assim, mas como vou saber se eu estou sendo cortada ou se eu estou sendo podada? Se não é esses casos extremos, né, que nós falamos aí anteriormente. E o Senhor falava no meu coração, é como você corresponde à poda. Porque eu e você podemos estar sendo ali podados e não aceitar a poda de Deus. Talvez você, assim como eu conheço pessoas que em dado momento estavam ali com a sua fé viva e tal, eu creio, e estava ali até produzindo bons frutos, mas no momento em que Deus permite uma perca, uma dor, né, que algo seja tirado da vida dela, que ela não entende, ela não aceita, e ela então se automaticamente por si só se desliga da videira, ela abandona a fé, ela não, agora eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais esse negócio aí de servir a Deus, não, eu vou cuidar da minha vida por conta própria, porque eu estava fazendo tudo certo e não deu certo. Entende? Porque assim, nós temos que entender que Jesus está falando a respeito daqueles que dão fruto, que são cortados, que são podados. A poda é uma dor, a poda é uma perca, a poda é um sofrimento, a poda nos causa sofrimento. Então, isso significa que pelo fato de nós, né, estarmos obedecendo a Deus, não estamos ilesos a dores, a sofrimentos, a perca, entende? Porque muitas pessoas também têm essa falsa crença de que não, se você está fazendo tudo certo, então tudo tem que dar certo na sua vida e você não vai sofrer nada. Não, isso é um engano, né? Não sei se você já teve essa experiência, se você está passando por uma situação difícil, só você sabe a dor que você está sofrendo, só você sabe quem você é em Deus, e chegar alguém ainda tentando caçar ali um pecado seu, tentando caçar ali uma acusação para te acusar. Isso é terrível, mas as pessoas se esquecem de Jó. Jó, ele também estava dando frutos ao Senhor. Jó não tinha nada que Deus viesse reprovar nele, mas Deus permitiu toda aquela dor, todo aquele sofrimento para quê? Para que Jó pudesse frutificar ainda mais, para que Jó pudesse glorificar ainda mais o nome do Senhor. Então, a gente precisa parar com essa crença, né? Quando é na nossa vida, aí ainda a gente fala, não, é prova, é Deus, não sei o quê. Mas quando é na vida dos outros, a gente quer caçar o pecado dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque aqui a poda é para aquele que está frutificando mesmo, né?
Então o Senhor falava comigo isso. Quando você não aceita, você acaba, você mesmo se desliga da videira. Né? A pessoa não entende, ela se revolta, então ela se desliga. Mas quando eu e você, mesmo que a gente não entende completamente no momento, a gente confia no senhorio do Senhor, a gente confia que aquilo que Deus faz na nossa vida é bom, perfeito e agradável, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente, em vez de se desligarmos, né, da videira, a gente, muito pelo contrário, a nossa fé aumenta, né? A gente agora cresce, a gente frutifica ainda mais, os nossos frutos agora são mais viçosos para a glória de Deus. Entende? Então o efeito aqui é inverso, o efeito aqui é para crescimento, né? É para a gente produzir ainda mais. E aí ele vai dizer assim, né? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Ele diz isso para os discípulos, porque os discípulos estavam sendo constantemente limpos pelo Senhor. Constantemente, quando o discípulo queria, né? O Senhor, ele vinha com a palavra e consertava, é aqui o caminho. Então, eles estavam sendo constantemente limpos pelo Senhor. Mas ele vai continuar dizendo assim, permaneçam em mim. Por quê? A dificuldade é essa, não é a gente ser limpo. Você pode ser limpo hoje aqui de muitos pensamentos, muitas teorias aí da sua cabeça, uma visão aí, né, do evangelho. Você pode ser limpo aqui hoje através dessa palavra. Mas, passado um tempo, daqui a pouco, amanhã, você pode começar a se sujar de novo. Pode começar a ter uma falsa fé de novo. Você pode começar, né, a ter um falso entendimento de novo. A ver coisas que não é para você, tira o seu foco do fruto, entende? Então, por isso que é importante nós estarmos sendo constantemente limpos pela palavra de Deus e permanecermos, né, em Deus, permanecer em Jesus, permaneço em mim, eu permanecerei em vocês. Ele está garantindo, se você permanecer em mim, sem sombra de dúvida, eu vou permanecer em você também. Nenhum ramo pode dar frutos por si só, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. E aqui ele está falando, olha, nenhum ramo pode dar fruto. Nós somos todos ramos, nós não podemos dar fruto por nós mesmos. Que é o fruto? Bondade, longanimidade, amor, fé, mansidão, temperança, né? Nós não podemos por nós mesmos. Então ninguém pode ser bom por si mesmo, entende? Ninguém pode ter paz por si mesmo. Não pode. Você pode ter uma falsa paz, aquela paz que como que eu vou dizer? Condicional, uma paz que depende da circunstância, mas quando você está em Cristo, você tem a paz que excede todo entendimento. Ela não depende da circunstância, não depende de tudo bem, não depende, entende? Você tem a paz, né, que excede todo entendimento. Então, assim, para você poder, né, ter essa bondade, ser essa pessoa boa, não, eu sou boa, eu não faço mal. Não, está enganado. Nós podemos até ter boas ações, mas sermos bons, né, termos essas boas ações, isso provém de Cristo em nós. Porque a nossa bondade também é condicional. Você quer fazer bem para quem te faz mal? Não, ninguém quer, entende? Mas quando nós conseguimos fazer isso que Jesus também ordenou, né, amar quem te odeia, né, quem te persegue, como que a gente pode ser bom com essas pessoas? Através de Cristo Jesus, através de Cristo permanecer em nós, de nós permanecermos nele. Ao contrário, não. Ao contrário, a gente quer vingar, ao contrário, a gente quer rebater, ao contrário, a gente quer brigar, ao contrário, a gente quer, né, se defender, fazer, a gente... Não, ao contrário, a gente cria ódio. E que amor? Que amor? Olha o mal que essa pessoa me fez. Então, a gente só consegue sermos bons, amarmos essas pessoas que nos prejudicam através de Cristo Jesus. De outra forma, nós não conseguiríamos, né? Por isso que ele está dizendo, olha, sem mim, né, vocês não podem produzir, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Aqui ele faz um apontamento para o final, né? Para o final. No final, quando Jesus voltar, gente, não haverá mais misericórdia. Porque tudo que Jesus tinha para fazer para nós, ele já fez aqui e agora, né? Ele já fez, ele morreu na cruz, ele deixou esse livro aqui, ó, que é o manual para mim, para você, o caminho, tá tudo aqui, é só a gente querer e seguir.
Mas, né, ele está dizendo, olha, né, chegar naquele dia, não vai ter. Hoje a misericórdia é estendida, nós temos misericórdia. Alguém pode se desligar aí por causa de uma tribulação, e daqui a pouco ela se arrepender, ela se ligar de novo. Mas, naquele dia não haverá, não haverá. Naquele dia será lançado no fogo, porque existe o céu e existe o inferno. O inferno é para alguém, né? É para alguém. É para quem? É para essas pessoas que não têm arrependimento, que não desejam estar ligadas a essa videira, porque não tem outro jeito. Não, eu quero ir para o céu, mas você não tem intimidade com o dono do céu, como que você vai para lá? Então, é isso para a gente pensar, né? E aí ele vai dizer assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Então aqui entra aquele versículo que me fez chegar até aqui, né? Senhor, mas qual é esse lugar? Porque eu pensava assim, esse texto é um texto que eu amo muito, aqui do versículo 18 em diante, é um texto assim, a qual o Senhor já me revelou a sua palavra ali, algumas coisas, e eu assim, amo muito, né? Porém, nessa primeira parte aqui, sabe quando você lê e você entende alguma coisa, mas você sabe que o que você está entendendo é muito superficial, não é tudo aquilo que está ali sendo falado? Então, por muitas vezes, né, eu fiquei, Senhor, mas como é isso? Como eu vou saber que eu estou? Porque como que alguém pode estar no ramo, né? Pode estar no ramo não, ser um ramo que está na videira e não produzir. Como? Mas não é a videira que faz produzir? Como é isso? E eu ficava com isso, sabe? Tentando entender. Até que um dia o Espírito Santo me revelou a sua palavra, né? E ele me fez entender o que faz alguém, né, produzir esse fruto. O que faz esse ramo produzir o fruto? É ele, né, estar na palavra. E aí, o que faz? Porque quando fala aqui, mas vocês permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sim, mas como? Claro que todo mundo vai dizer que está no Senhor, né? E todo mundo vai dizer, não, o Senhor está aqui, está no meu coração. Mas e aí? Será que está mesmo? Como que eu vou saber se o Senhor realmente está em mim? Porque a palavra diz que chegará naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz e aconteci. O Senhor vai dizer, olha, aparta de mim que eu nunca te conheci. Então é muito forte, a gente precisa meditar realmente. Será que nós não estamos nessa videira, né, falsa e achando que está na verdadeira? E eu ficava com isso, Senhor, porque a gente precisa ter essa fome, a gente precisa tentar entender, ter esse desejo, Senhor, me revela, Senhor, não me deixe ser enganado. Será que o que eu estou entendendo é a verdade? Como que é? Né? Por que eu não estou entendendo? Então a gente precisa querer. E eu ficava com isso para o Senhor. E aí o Senhor me trouxe essa revelação, o que é, como eu vou saber se eu falar que eu estou nele? Eu tô, mas e se ele está em mim? E aí ele diz aqui, ele revela aqui no versículo 7, se as minhas palavras estiver em vocês. Quer dizer, se as palavras dele permanecer em vocês, ele também permanece. Então entende que é impossível a gente dizer que estamos nele sem, né, e ele está em nós, sem que a palavra dele faça parte da nossa vida, sem que a palavra dele permaneça em nossa vida, sem que nós tenhamos intimidade com a palavra dele. É impossível ele estar em nós. É impossível, né? E ele vai dizer que por que não pode dar fruto? Porque muitas pessoas até estão nele, mas as palavras não estão nele. Então essas pessoas não conseguem produzir, porque o que me faz produzir é a palavra de Deus. O que me faz produzir esses frutos é a palavra de Deus, entende? Porque sem ela eu não posso. E a palavra ela vem realmente para nos cortar, para nos podar, para nos alinhar, para nos ajustar. Porque a palavra é comparada ao quê? A uma espada, espada fera, espada corta. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus com um coração sincero, nós não vemos só as bênçãos. Ai, que Jesus prometeu isso e aquilo para mim. Não, a gente não tem as bênçãos, glória a Deus, e tem as bênçãos para nós viver. Mas não é só isso. Tem as correções, tem as condições. Olha, vocês são abençoados se vocês agirem assim. Entende? Muitos querem ver as bênçãos, mas não querem o cumprimento da palavra de Deus, não querem o completo, não querem a parte. Nós não podemos ver assim, senão nós nos tornamos estes ramos que não frutificam. Se nós estivermos apartados da palavra de Deus, nós acabamos sendo ramo
né, infrutífero, né, e acabaremos sendo cortados. Aí a gente tá lá só numa falsa fé, numa falsa religião, só, eu vou na igreja, eu tô lá todo culto, eu participo disso, participo daquilo, eu faço isso, aquilo, outro, mas a intimidade eu não tenho. Porque uma coisa é eu estar trabalhando na igreja, outra coisa é eu na minha casa, entende? Uma coisa é eu ter esse relacionamento de igreja com Deus, outra coisa é eu ter um relacionamento íntimo na minha casa. É aqui no meu quarto, com a minha porta fechada, é eu e minha Bíblia, onde ninguém está vendo, os olhos de ninguém está vendo, eu não estou fazendo para ninguém ver. É aqui que é a verdadeira questão. É aqui que eu crio essa intimidade com a palavra, com o próprio Deus. É como a oração. Muitos dizem, não, eu oro. Mas você tem a palavra também na sua vida? Você ora, mas você lê a palavra, você ouve a palavra? Porque assim, a oração é eu nele, é eu permanecendo nele, é eu falando com ele. E a palavra é ele falando comigo, é ele permanecendo em mim. Entende que tem que ter essa junção? Então, é alguém que só ora, é só você nele. Mas não tem intimidade com a palavra, é só você nele. Vai ser difícil você produzir os frutos. Porque quem nos direciona, onde nós precisamos ser direcionados, é a palavra de Deus. Entende? Mas quando eu trago a palavra, eu também, né, ele também permanece em mim. E aí ele vai dizer, né, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês pedirão o que quiserem e vos será concedido. E todos nós queremos isso. Quem de nós não queremos pedir, né, e termos a nossos pedidos concedidos, realizados por Deus? Todos nós queremos. Mas aqui entra algo importante. Se nós estamos nele e a palavra está em nós, nós então saberemos o que pedir a ele. Nós não vamos pedir nada que não glorifique realmente o nome dele. Nós não vamos pedir nada que passe por cima da palavra de Deus. Não, nós vamos pedir aquilo que glorifique a ele. Por que que Tiago, ele vai nos dizer, deixa eu ver o tempo aqui rapidinho. Tiago, ele vai nos dizer que pedis e recebeis e não recebeis, melhor dizendo, porque pedis mal. E ele vai responder, porque vocês pedem para os seus próprios prazeres. Então, quando eu peço e eu não recebo, é porque eu estou pedindo mal. É porque eu estou pedindo desalinhado da palavra de Deus. E muitas vezes, tá? Vamos colocar aqui. Muitas das vezes, esse desalinhamento não é aqui fora, tá? Aqui fora alguém pode estar fazendo aparentemente tudo certo, mas as intenções do coração podem não estar de acordo com a palavra de Deus. É alguém que pede, não, Senhor, me dá isso daqui para me provar para alguém lá que o Senhor é na minha vida. Deus vai dar? Não vai dar. Não glorifica o nome dele. Não, Senhor, mas para mostrar que o Senhor está na minha vida. Não. Agora, se eu pedir, Senhor, me dá isso daqui, porque através disso daqui, eu vou glorificar o teu nome, eu vou poder ajudar aquela pessoa ali, ó, que não crê que o Senhor é na minha vida, não crê que o Senhor pode fazer, mas eu quero abençoar a vida dela, e isso ser sincero, sabe, é o fruto da palavra aqui no meu coração, é o amor, a bondade, a misericórdia, aqui é o fruto. Deus, ele vai atender sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Entende que as nossas intenções do nosso coração, estamos falando de intenção de coração, não estamos falando daqui do aparente. Alguém pode estar orando, está indo na igreja, está fazendo tudo, mas a intenção, se estiver desalinhada a Deus, ele não responde. Né? Tiago, ele vai dizer isso. Mas Jesus está garantindo. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, entendeu? Se você fazer esse casamento, aí você pode pedir o que você quiser, porque você será respondido, será concedido isso a você. E aí ele vai dizer assim, meu Pai é glorificado, porque a intenção toda das nossas vidas, do Senhor abençoar a nossa vida, é para quê? Para que o nome do Pai, o nome do agricultor seja glorificado.
entende? É alguém olhar e falar, nossa, aquele agricultor é muito bom, olha como é a vinha dele, né? Olha como é a videira dele, olha como é a filha dele, olha como é o filho dele. Deus e as pessoas olhar para nós e glorificar o Pai, né? E o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então, Ele quer que a gente dê muito fruto, muito fruto. E através do fruto, desse fruto que eu estou falando aqui, né, do Espírito, aí se estende, porque a nossa vida se estende para todas as áreas da nossa vida. Então, a gente vai frutificar no trabalho, a gente vai frutificar na família, a gente vai frutificar no ministério, a gente vai frutificar em todas as áreas. Por quê? Porque o que a gente pedir, o Senhor Ele vai realizar. Por quê? Porque a gente vai estar alinhado com a palavra dEle. Então a gente vai dar muito fruto, a gente vai produzir muito, a gente vai honrar muito o nome de Deus, né? E assim serão os meus discípulos, porque só assim nós poderemos ser discípulos do Senhor, tendo esse coração puro, tendo esse coração humilde diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor. Diante da palavra do Senhor, a gente precisa ter um coração humilde, entender que nós não sabemos nada, que nós estamos constantemente aprendendo, né? Amanhã eu posso ler esse texto de novo e o Senhor me revelar algo ainda maior, alguma coisa ainda maior, entende? Eu preciso ter essa sede, não falar, não, eu já conheço, não, eu preciso ter essa sede, eu preciso querer produzir, né? E aí ele vai dizer, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. O Senhor está falando, olha, permaneçam no meu amor. Esse é o desejo de Deus para mim e a sua vida, para o seu coração, que nós permanecermos neste amor. Né? E como a gente faz isso? Obedecendo a palavra dele, obedecendo aquilo que ele nos deixou para obedecer. É só assim que nós vamos poder conseguir ter uma vida abençoada, uma vida próspera e produtiva, que glorifica, né, o nome de Deus em tudo, em tudo. Ele quer que você seja frutífero em tudo, mas não na força do seu braço. É através dele, através do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos estar orando, que essa palavra faça sentido para você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te louvo, Pai, te glorifico, Senhor, e te agradeço, meu Deus, por esta palavra, Senhor, a qual é rica, Senhor, porque é tua, meu Pai. Senhor, eu glorifico ao Senhor, meu Pai. Pai amado, porque o Senhor foi bondoso e misericordioso conosco, meu Pai, nos oferecendo o teu Filho, Senhor. Pai amado, nos entregando o teu Filho, Senhor, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, Pai, reunidos em teu nome, Senhor, para aprendermos mais e mais da tua palavra através do teu Espírito Santo. Senhor, eu oro, meu Pai, por cada pessoa que estará assistindo essa mensagem, Senhor. Meu Deus, para que eu e ela, Senhor, para que nós tenhamos uma fé, Senhor, verdadeira, não fingida, como disse Paulo a Timóteo, mas uma fé verdadeira, Senhor. Pai, na videira que é verdadeira, Senhor, se existe falsas videiras, Senhor, na nossa vida, se existe, Senhor, uma fé, Senhor, Pai amado, em algo, Senhor, que não vai de acordo com a Tua palavra, Senhor, ou até mesmo a Tua palavra de forma superficial, meu Pai. Senhor, eu oro hoje, Pai, para que o Senhor arranque de nós essas falsas videiras, mas que hoje nós venhamos estar, Senhor, ligados, Senhor, na videira verdadeira que é o Senhor. Que hoje nós possamos estar, Senhor, aí, Senhor, firmados, Senhor, com a nossa fé fortalecida, Senhor, no Senhor. Pai, desperta em nós esse desejo pela Tua palavra, esse desejo, Senhor, por pertencer, Senhor, ao bom agricultor, meu Pai. Ah, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a permanecermos no Senhor e as Tuas palavras, Senhor, e o Senhor permanecer em nós, meu Pai, para que assim, Pai, as nossas orações sejam respondidas, para que assim, meu Pai, o Teu nome seja glorificado realmente em nossas vidas. Meu Pai, nos ajude a produzir bons frutos, frutos, Pai, que glorifiquem
glorifiquem, Pai, o teu nome. Meu Deus, é o que eu te peço, Senhor, abençoa essa casa, Pai, a qual, Senhor, o som da minha voz está entrando. Abençoa, Senhor, essa família. Repreende, Pai, tudo aquilo que é mal, Senhor, tudo aquilo que é contrário, Pai, à tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos, meu Pai, que eles possam, Senhor, ser, Pai, uma videira frutífera, Senhor, que glorifique o teu nome, Senhor, um ramo frutífero, Senhor, que glorifique o teu nome nessa videira, Senhor, que é o Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa, Pai, o trabalho, abençoa a família, abençoa o ministério, abençoa, Pai, tudo aquilo que o teu povo colocar as mãos, Pai, que seja abençoado, Pai, para a honra e a glória do teu nome. Assim eu oro, Pai, te louvo e te glorifico, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa e a sua família. E se essa mensagem fez sentido para você, abençoa a sua vida, envia para alguém que você saiba que precisa também dela, né? E curte também, porque às vezes você chegou até aqui e não curtiu, curte também. Para quê? Para que assim possamos crescer, levar essa mensagem, né? A mensagem da palavra de Deus a mais e mais pessoas. Amém? Que Deus abençoe você, né? Se você não é inscrito, se inscreva e que Deus possa continuar revelando a sua palavra a você e a sua casa, em nome de Jesus.